Olá, turma, sejam bem-vindos à aula 7 de Matemática Aplicada. Hoje vamos falar sobre potenciação. Mas o que é isso? Expressa um número em forma de potência. Quando a gente tem um número multiplicado por ele mesmo muitas vezes, nós podemos fazer a substituição dessa multiplicação por uma base elevada a um expoente. No exemplo, 2 elevado ao expoente 2 igual a 4. O primeiro 2 que está em vermelho é a base, é o número que vai se repetir multiplicando por ele mesmo. O 2 é o expoente, o número de repetições, é o número de multiplicações que a base terá. E o 4 é a potência, o produto, ou seja, o resultado desta multiplicação. Portanto, a potenciação é uma operação matemática com um numeral qualquer a elevado a outro numeral qualquer n, sendo que a elevado a n, o a base se repete várias vezes, multiplicando ele por ele mesmo, e quantas vezes? O número de vezes que o expoente n estiver indicando. Vamos ver alguns exemplos? 2 elevado à potência de 3. A gente lê 2 elevado à potência, à terceira potência, ou 2 elevado à potência 3, ou ainda 2 ao cubo. É como nesse caso a gente tivesse uma multiplicação do 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8. Nesse caso, 2 vezes 2 resulta em 4, vezes 2, 8. 5 elevado à potência 4. Nós vamos ler 5 elevado à quarta potência ou 5 elevado à potência 4. É como se eu tivesse o número 5, a base, multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Nesse caso, é como se eu tivesse 5 vezes 5, que resulta em 25, multiplicado por 5, que resulta em 125, multiplicado por 5, 625. Agora, algumas regrinhas. Sempre que a potência tiver como expoente o número 1, o resultado será a própria base. 2 elevado ao expoente 1, 2. Se eu tivesse 3 elevado ao expoente 1, o resultado é 3. 10 elevado ao expoente 1, resultado 10. Então, o resultado, sempre que o expoente for 1, é a própria base. Quando o expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. 2 elevado no expoente 0 resulta em 1. 3 no expoente 0, 1. 10 no expoente 0, 1. Portanto, resultado sempre 1. Outra regrinha. Quando eu tenho base negativa e expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Vejamos um exemplo. Menos 2 ao quadrado. É como se eu tivesse menos 2 vezes menos 2. Resulta em 4. Por quê? Vimos nas outras aulas que o sinal menos com menos resulta em mais. Por isso, menos 2 vezes menos 2 igual mais 4. Porém, quando a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado é negativo. Exemplo, 2 elevado ao cubo, menos 2 elevado ao cubo. É como se eu tivesse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, como vimos acima. Porém, multiplicado por menos 2 é menos 8. Positivo 4 com negativo 2 igual negativo 2. Mais com menos, menos. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente para positivo. O 2 é como se eu tivesse uma fração de 2 para 1, que é o 2 inteiros, né? Na menos 4. Nesse caso, eu inverto. O 2 está para 1, agora 1 vai estar para 2, meio, elevado à potência de 4 positivo. Quando eu tenho essa situação, primeiro eu multiplico o numerador por ele mesmo, o número de vezes que o expoente estiver indicando, e depois o denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Então, o resultado de 2 elevado a menos 4 é 1/16. Nas frações, o numerador e o denominador são elevados ao expoente. Vejamos um exemplo. Fração de 2 terços. 2 está para 3 elevado a cubo. Elevo o numerador 2 ao cubo e o denominador 3 ao cubo também. 2 elevado ao cubo, 8. 3 elevado ao cubo, 27. Então, a razão de 2, a potenciação de 2 para 3 elevado ao cubo é 8 para 27. 8/27. Próxima regrinha. Na expressão matemática, a gente calcula primeiro a potência ou raiz. Lembre-se que quando vimos a expressão matemática,
eu orientei que vocês primeiro devem fazer o cálculo da multiplicação ou divisão para depois trabalhar adição ou subtração. Porém, agora, vendo potência e raiz, que veremos na próxima aula, a gente vai saber que primeiro calcula potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e, por fim, adição, subtração. Então, nessa expressão, 25 vezes 5 mais 3 ao quadrado menos 6 ao cubo divididos por 2 ao cubo. Calculo as potências primeiro. Então, eu repito a expressão, 25 vezes 5 mais resultado de 3 ao quadrado, 9, menos resultado de 6 ao cubo, 216, divide por 2, resultado de 2 ao cubo, 8. Agora, calculamos a multiplicação e a divisão. 25 vezes 5, 125, mais 9, repito, e o menos 216 divididos por 8, 27. Resultado da expressão, 125 mais 9 menos 27, igual 107. Quando eu tenho uma potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Vejamos o exemplo. 2 na potência de 7 na potência de 3. Eu mantenho a base 2 e as potências eu multiplico. 7 vezes 3 eu tenho 21. Então eu terei 2 na potência de 21. E esse resultado dá 2.097.152. Multiplicação. Aqui, pessoal, é apenas um macetezinho, tá? Se a base for igual, eu posso simplificar esse cálculo. Como que eu simplifico? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 no expoente de 2 mais 3, que resulta em 5 ao expoente de 5, que o total é 3.125. O 5 multiplicado por ele 5 vezes. É como se eu estivesse fazendo o mesmo cálculo, mas sem fazer essa simplificação de somar os expoentes. Se eu calcular 25 ao quadrado, eu tenho 25. Se eu calcular 5 ao cubo, eu tenho 125. Multiplicando 25 por 125, o resultado dá 3.125. Vejam que o resultado é igual. Se eu optar por simplificar, somando os expoentes, chegando a uma nova potência, ou simplesmente resolvendo esses cálculos de cada potência antes e fazendo multiplicação depois. O mesmo acontece com a divisão. Se as bases forem iguais, a gente também pode simplificar. Porém, aqui a gente subtrai os expoentes. 5 ao cubo, dividido por 5 ao quadrado é igual a 5 no expoente de 3 menos 2, que resulta em 5 ao expoente de 1. Como a gente já viu numa regrinha anterior, sempre que o número estiver no expoente de 1, o resultado é a própria base, portanto o resultado é 5. Vejam que é apenas uma simplificação. Novamente, se eu não fizesse essa simplificação do expoente e eu fizesse o cálculo das potências dividindo o resultado delas, eu teria 5 ao cubo, 125, e 5 ao quadrado, 25. 125 dividido por 25 é igual a 5. Isso eu estou demonstrando apenas para que vocês saibam que, se as bases forem iguais, eu posso simplificar fazendo esse cálculo aqui no expoente. Multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio, diminuo. Certo? É apenas uma simplificação, mas se vocês quiserem fazer o cálculo das potências, depois a multiplicação e divisão dará igual. Ok? Então vamos lá, o exercício da apostila, página 23, números 45 e 46. Mas eu quero que vocês resolvam também essas expressões aqui com potência. Peço que vocês travem o vídeo, copiem essas expressões aqui para o caderno de vocês e calculem elas. Lembrando que a regrinha das operações ela é sobreposta pela regrinha dos chaves, colchetes e parênteses. Então, primeiro eu resolvo parênteses, depois colchetes e por último as chaves. E dentro delas eu sempre vou fazer o cálculo da primeiro potência, depois multiplicação e divisão e por fim adição, subtração. Correto? Então eu sempre vou calcular primeiro o que está entre parênteses, depois o que está em colchetes e depois o que está em chaves. E aí eu tenho essa regrinha sobreposta, primeiro calculo as potências, depois as multiplicações e, por fim, a adição e subtração. Correto? Então, no exemplo A, eu tenho 40 menos, abre chaves 3 vezes, abre colchetes,
Abre parênteses, 2 na potência de 3 mais 12. Vejam, aqui eu tenho, entre parênteses, 2 na potência de 3 mais 12. Então, primeiro eu calculo 2 na potência de 3, somo com 12, aí eu vou resolver o resultado do que está entre parênteses. Assim como a continuidade dessa expressão é, abre parênteses, 13 mais 2 elevado ao quadrado, a potência de 2, né, vezes 3. Então, eu vou calcular primeiro essa potência, esse 2 na potência de 2, para depois calcular a multiplicação do resultado dessa potência vezes 3, para depois somar isso com 13. Vou ter resolvido os dois valores que estão entre parênteses, aí eu vou somar o resultado deles. Por quê? Porque indica que o resultado do primeiro parênteses é mais o resultado do segundo parênteses. E isso está em colchetes, ok? Finalizei os colchetes, aí eu vou para as chaves. E aí eu faço a multiplicação. O 3 vezes o resultado que estava em colchetes, vezes 5. Aí eu concluo o resultado do que está entre chaves, e aí diminuo 40 por esse resultado, correto? Lembrem do cálculo, retornem o vídeo, né, caso tenha ficado alguma dúvida. E eu vou pedir para que vocês escrevam as questões e respostas no caderno, lembrando, além do resultado, eu quero que vocês coloquem o cálculo, principalmente nas expressões, né, que as expressões a gente vai ter que ir fazendo cada etapa calculando em uma linha, né? Então eu coloco na primeira linha a expressão, na segunda resolvo as potências, depois as multiplicações ou divisões, né? Depois as somas e adições. Peço que coloque no início da folha o cabeçalho e encaminhe foto do exercício no grupo de WhatsApp. É isso, pessoal. Uma ótima aula e até a próxima.